Joia, obrigado, senhor. O título da palestra é Whiskey All the Way Down. Não sei se vocês conhecem a história das tartarugas. Diz a lenda que um cientista famoso, né, tem gente que diz que era o Bertrand Russell, que ele estava dando uma palestra sobre o universo e como a Terra orbitava em volta do Sol e como o sistema solar orbitava em volta do centro da galáxia e tudo mais. E quando ele terminou a palestra, uma senhora, uma velhinha que estava no fundo da sala, ela falou: tudo isso que você falou é muito bonito e tal, só que a gente sabe que você está errado. A gente sabe que o mundo é plano e que ele está apoiado nas costas de uma tartaruga. Daí o Bertrand Russell, ou quem foi, falou: tá, mas e a tartaruga? Está apoiada no quê? Daí a mulher olhou e falou assim, muito esperto: but it's turtles all the way down. São tartarugas e tartarugas até o fim. E eu vou falar um pouquinho, eu espero que vocês consigam entender o parágrafo que eu vou fazer. Deve ter o nome de WSI, It's Whiskey All the Way Down. Para quem perdeu a palestra do Humberto na quinta, deixa eu aumentar a fonte aqui. WSI, Whiskey, é uma especificação para servidores web conversarem com aplicativos web. Tá? É definido na PEP 333 de 2003, acho que ele mostrou. Então já é um protocolo que é relativamente antigo, né? Tem 5 anos, já vai para 6 anos. E é um protocolo simples. A ideia é ser mais ou menos simples como CGI, mas em vez dele ser baseado em entrada e saída, né, ele é programático. E normalmente a gente não vê muitas palestras de WSI, porque isso aqui é importante para quem desenvolve frameworks, para quem está trabalhando com frameworks. Quem vai fazer um site, quem vai usar o Django, vai usar tutorias para fazer um site, não vai ter que se preocupar com WSI, a não ser saber que existe. Né? Isso aqui é mais ou menos como entender o funcionamento do motor do carro. Você pega o carro e sai dirigindo, abastece o carro. Se você souber como é que o motor funciona, é melhor, mas normalmente você não precisa se preocupar com isso no dia a dia. Então é uma especificação que ela define 3 coisas. Ela define servidores, WSI, aplicativos, WSI, está aí o aplicativo que é o Django, pode ser usado como aplicativo WSI. E o que eu quero falar nessa palestra é sobre middleware, que é um ser híbrido que vive entre os dois e que faz o papel dos dois também. Aqui eu tenho como é que era o mundo pré-WSI, o mundo Python pré-WSI. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o mod Python, e vocês vão perceber que ele tem uma interface aqui bem complexa. E daí eu tenho o meu web app lá em cima, estou criando um novo framework, e eu tenho que implementar essa mesma interface complexa no meu aplicativo. Tá? Então eu vou implementar essa interface complicada, e quando eu quero rodar meu aplicativo no Twisted, por exemplo, eu vejo que o Twisted tem outra interface complicada e que o meu aplicativo não vai encaixar ali. Então, com o WSI, a parte de baixo, tá, ela continua igual. A diferença é o quê? Eu tenho gente esperta que faz esses caras verdes aqui. Esses caras verdes são servidores WSI. Então alguém vai lá e vou fazer um servidor WSI que conversa com o mod Python. Tá? Então ele implementa aquela interface complicada do mod Python e ele me expõe uma interface bem mais simples. E o meu aplicativo ele só precisa se encaixar naquela interface simples. Tá? Da mesma forma, um outro cara esperto foi lá e fez um servidor WSI para o Twisted. E ele expõe a mesma interface para mim, eu só preciso encaixar o meu aplicativo lá. E da mesma forma, ali em vermelho, a gente tem o middleware, tá? Que é um componente que ele encaixa ali naquela interface, mas ele expõe a mesma interface. Ele deixa exposta a mesma interface. Então eu posso pegar o meu aplicativo e encaixar no middleware, e posso encaixar quantos middleware eu quiser entre o servidor e o meu aplicativo. Então, exemplos de middleware, eu tenho basicamente 2 tipos de middleware WSI. Eu tenho os simples e os complicados. Tá? Os simples são para processadores. O que eu chamo de simples? Normalmente eles são middleware que não vai modificar o resultado do aplicativo. Tá? Não vai modificar o que o aplicativo está fazendo. Ele vai só trabalhar antes ali e fazer um pré-processamento. Então, por exemplo, autenticação, autorização, eu posso fazer um middleware que cuida da minha autenticação e ela não vai mudar em nada o meu cliente. Ela vai só verificar se a pessoa, meu aplicativo. Ela só vai verificar se quem está acessando o meu aplicativo, se ele tem permissão. Se não tiver, ele bloqueia, e se tiver, ele deixa rodar naturalmente. Então ele não está mudando em nada o meu programa. Da mesma forma, path rewriting, eu posso ter um middleware
que se eu acessar um determinado URL, ele vai me jogar para outra URL. E isso para o meu aplicativo é transparente. Meu aplicativo nem sabe para qual foi a verdadeira chamada. Outros exemplos, cachê, sessões ou debugger, tá? São todas coisas que não modificam o aplicativo. Por outro lado, eu tenho outra classe de middleware que vai modificar o que o meu aplicativo está fazendo. Tá? Então, por exemplo, compressão HTTP. Eu posso ter um middleware que pega a saída do meu aplicativo, comprime usando o gzip e joga esse comprimido. Tá? Eu não vou ter que implementar a compressão do gzip. Isso aí eu tenho um middleware que faz automaticamente. Mas o que ele vai ter que fazer? Vai ter que pegar a saída, transformar, vai ter que adicionar um header novo para dizer que aquele output está comprimido. Então ele já está interferindo no processo. Outros exemplos, aplicar um XSLT. Eu posso ter um aplicativo que gera XML e eu quero formatar isso aí para HTML, por exemplo. Validar ou limpar HTML. Tem um bem legal do Ian Beacon que adiciona comentários. Então você tem uma página e ele vai lá e injeta um formulário HTML na página. Qualquer um pode deixar um comentário em qualquer página. Quando a pessoa manda aquilo salva. Quando alguém visita a página de novo, aparece o comentário ali. Isso sem você ter que mexer numa linha de código do seu aplicativo. Tá? Então você tem um middleware que injeta um formulário HTML. Quando aquele formulário HTML é processado, ele captura os dados do formulário. E quando alguém visualiza a página, ele insere aqueles dados que foram colocados. Então aqui, deixa eu aumentar a fonte e vou dar um scroll. Eu quero mostrar o que é um aplicativo WSGI e o que é um middleware, principalmente. Na linha de cima eu tenho um aplicativo da WSGI simples, é o mais simples possível, é o Hello World do WSGI. Então o que é o aplicativo? É uma função, né, um callable, né, pode ser um objeto, como o Humberto falou. Qualquer coisa que eu possa chamar, que recebe dois parâmetros, um environment, um ambiente, e uma outra função callback que chama start_response. Então, no caso desse meu aplicativo, ele usa a função start_response para passar o status da resposta, 200 OK, passa o cabeçalho numa lista de tuplas, tá? Que a tupla é a chave e o valor do cabeçalho, e me retorna um iterável, que é o output do aplicativo. Então, o que ela dá? Um 200 OK, status 200 OK, estou retornando texto, e o texto é Hello World. Todo mundo consegue ler do fundo? Dá para aumentar um pouco? Não? Um erro comum é que às vezes, eu sempre esqueço, às vezes, de quando você vai retornar um string, se você não retornar uma lista, você vai retornar um string, que é um iterável. Né? Só que daí, quando você retorna um string, você vai ver que o seu aplicativo está meio lento, porque ele vai iterar em letra por letra do seu string para gerar o output. Então tem que se lembrar de colocar uma lista quando você retorna, colocar dentro de uma lista. E o que é um middleware? Aqui eu estou implementando, eu dei o exemplo do middleware que vai aplicar a compressão de zip na saída desse meu aplicativo. Tá? Eu inicializo, então eu tenho lá o meu init, eu passo a aplicação. Então eu vou inicializar esse middleware com a minha aplicação WSGI. E quando eu inicializo, quando eu passo a minha aplicação WSGI para esse middleware, ele próprio vai virar um aplicativo WSGI. Por isso que eu tenho a função call, que tem a mesma assinatura do meu aplicativo, ou seja, ela recebe um environment e um start_response. Tem gente que não queria que aquele self estivesse ali. Então o que esse middleware tem que fazer? Bom, ele tem que pegar a resposta do aplicativo, ele vai ter que chamar o aplicativo. Então ele vai fazer o papel do servidor, ele vai chamar o aplicativo, vai pegar a resposta, vai aplicar um gzip ali e vai ter que modificar o header que o aplicativo emitiu para falar, olha, esse conteúdo aqui ele está zipado. E daí já vem o primeiro problema, que na verdade os headers, se a gente olhar aqui, eles são passados pela função, o meu aplicativo ele chama essa função start_response passando os headers, passando o cabeçalho da resposta. Só que essa função start_response ela é o servidor que define. Tá? Então, na verdade, o middleware ele vai pegar essa função start_response que é do servidor e vai passar para o aplicativo chamar. Só que se o aplicativo chamar isso daí, quem vai receber a resposta é o servidor e o middleware não vai ver nada disso. Então, aqui o que eu faço? Eu crio uma função fakeStart, tá? Que recebe status e headers, que é exatamente o que o aplicativo faz na função start_response, e eu armazeno isso daí numa lista. Né? Então eu vou armazenar isso aqui numa lista, o status e o headers, e eu chamo o meu aplicativo, passando o environment verdadeiro, mas passando a minha resposta, a minha start_response.
Então, quando eu chamo o aplicativo, ele vai gerar um output, ele vai chamar a minha função statusResponse, eu vou capturar o headers, vou capturar o status. Tá? Então, aqui eu estou desempacotando o status e o headers que o aplicativo gerou. Eu pego esse headers e adiciono um cabeçalho que diz, olha, esse conteúdo aqui está zipado. E daí eu comprimo o output. Lembrando que o output ele é um iterável, então por isso que eu dou aquele join ali. Então eu pego o output, transformo no string, comprimo, chamo a função statusResponse verdadeira e retorno o meu output zipado numa lista, né, para questão de eficiência. Aqui embaixo tem a função compress que eu implementei. Nada de novo. Daí isso aqui tem um problema. Se a gente olhar a especificação, tá, até aqui tá tudo, se você fizer isso aqui vai funcionar. Então, isso aqui funciona. Se a gente rodar isso aqui no servidor da WSGI, funciona perfeitamente. Só que esse nosso middleware tem um bug, tá? Que se a gente olhar a especificação, ela diz que a função statusResponse, né, que é aquela função que o aplicativo chama passando o status e o header, ela deve retornar um outro callable chamado write. Tá? Então, o meu aplicativo, na verdade, ele pode retornar o output de duas maneiras. Ele pode retornar um iterável, que é o output, ou ele pode usar esse write, que ele recebe do statusResponse, e usar esse write para mandar a saída. Tá? Então, a gente tem um problema que aquele middleware que eu fiz no slide anterior, ele só está comprimido o que vem do iterável. Você pode ver que isso aqui ele diz que isso aqui o write callable ele é fornecido apenas para suportar alguns frameworks mais antigos, tá? E que deve ser evitado. Se você vai criar um framework novo, você não deve usar o write. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar aquele meu middleware. Então eu tenho aqui aquele meu fake start, data, só que agora eu crio um buffer usando o string.io. Então eu crio um buffer com o string.io e eu faço a minha função fake start retornar o buffer write. Então se eu tenho um aplicativo que usa write, ele vai usar esse buffer write para escrever a saída. Então, ele vai pegar esse meu buffer write, vai escrever a saída dele ali, vai retornar um iterável provavelmente vazio, mas que não precisa estar vazio, ou seja, ele pode retornar o output dele tanto no write como no iterável. E daí no final o que eu faço? Eu somo o meu buffer mais o output, concateno isso no string e faço a mesma coisa. E a ordem certa é buffer e depois o output. Então, isso aqui funciona. Se eu tiver um aplicativo que retorna um iterável, funciona. Se eu tiver um aplicativo que usa o write, funciona. Se eu tiver um aplicativo que usa os dois, também funciona. Daí a gente tem um outro problema. A gente tem aplicações lazy applications, são aplicações preguiçosas. E tem algumas aplicações que elas chamam o statusResponse antes de... ela pode chamar o statusResponse só quando você está iterando naquele iterável que ela retornou. Então ela te retorna o iterador, mas ela ainda não chamou o statusResponse. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Solução 2, com interrogação. Eu tenho que adicionar aqui um list. Tá? Quando eu chamo a função, quando eu chamo a minha função, eu pego o output dela, eu dou um list no output, que é o iterável, para quê? Para eu consumir esse iterável. Porque se a minha função estiver chamando o statusResponse só na hora da iteração, eu vou forçar que ela chame statusResponse aqui. Tá? Então list então aqui a minha função, o meu aplicativo chama statusResponse e eu faço do mesmo jeito e funciona. Eu botei solução entre parênteses em cima, porque na verdade eu posso ter isso aqui me força a jogar quando eu dou list, eu estou jogando todo o output do aplicativo para a memória. E eu posso ter na verdade eu posso querer retornar um handler de um arquivo gigante, e aqui eu vou estar convertendo isso tudo para a memória. Então você está perdendo eficiência. Você pode fazer uma versão que não vai fazer esse processo bobo de usar o list. Tá? Isso aqui é só para mostrar como você poderia resolver. Isso aqui é um problema real. Eu tenho um servidor de dados que chama PyDep, que é baseado no WSGI, e ela era uma lazy application. Tá? Quando eu comecei a mexer com o WSGI, eu vi assim, achei legal e imitei esse idioma. E um dia eu instalei um middleware de cachê, para fazer cachê da resposta, e não funcionava. E daí o problema era exatamente isso. Eu tive que escrever para o desenvolvedor e falar, olha, o que eu estou fazendo, mostrei a especificação, falei, o que eu estou fazendo está certo, e você tem que arrumar o seu programa para resolver. E o que ele fez foi exatamente isso. Ele botou um list para
consumo iterável, e daí a eficiência ia para o espaço. Então, eu digo, deve haver um jeito mais fácil. E o jeito mais fácil é WSGI 2.0, que na verdade é só um conceito ainda. Tá? A gente está no WSGI 1.0. A ideia do 2.0 é você falar o seguinte: acaba com write, tá? Acaba com start response, que isso só me complica a vida, e a gente retorna o quê? Uma tuple de 3 elementos. A gente vai retornar o status, uma lista com os cabeçalhos e o output. Certo? Mas isso aqui é para um futuro teórico. Tem um wiki no wsgi.org para discutir o WSGI 2.0, mas é uma ideia, assim, é como o Python 3000 no começo do Python 3000. Ninguém sabe se vai ser implementado isso. Então tem que ter um jeito mais fácil hoje, né? Então, uma maneira fácil de desenvolver middleware WSGI é usar o WebOb, que novamente é do Ian Bigg. Que é o WebOb? É um módulo que fornece um objeto, fornece dois tipos de objetos, um para requisições e um para respostas HTTP. Tá? E a ideia é meio que transformar isso num objeto padrão. Porque se você pular de framework para framework, se você for no Django, se for no Python, se for no TurboGears, cada um tem um objeto request e um objeto response. E, idealmente, a ideia é você padronizar e todos adotarem os objetos do WebOb. Então, por exemplo, o Google App Engine ele usa o WebOb já, e o Pylons eu não sei se usa, mas eles com certeza estão querendo usar. E uma outra vantagem do WebOb que é pouco comentado, mas ele foi feito procurando facilitar justamente você desenvolver middleware. Então, como é que fica aqui no meu gzip se eu usar o WebOb? Tá? Isso aqui resolve os 3 problemas que eu mostrei. Então eu tenho o que agora aqui? Aqui está igual, eu inicializo o meu middleware com o meu aplicativo. O middleware vira um aplicativo WSGI. Eu chamo o environment start response. Aqui eu pego um request object, que contém toda a informação sobre a requisição HTTP. Eu gero um objeto do tipo resposta, chamando o meu aplicativo aqui. Tá? Então eu pego um objeto resposta a partir do aplicativo, ou seja, eu estou chamando o aplicativo. E eu não vou precisar me preocupar se eu tenho que ler o buffer, se eu tenho que ler o write, se eu tenho que criar um buffer, não preciso me preocupar com nada disso. Esse objeto resposta aqui, ele tem um atributo body, que é o body da resposta. E aqui tem uma coisa a mais, que na verdade tinha um bug escondido naquele código. Eu verifico se o gzip está nos encodings aceitos. Tá? Então você vê que o request, ele tem, na verdade, todos os cabeçalhos, todos os headers do request, eles viram atributos desse objeto. Então eu estou vendo se esse gzip está no header accept encoding. Se tiver, o que eu faço? Eu pego o response body, comprimo, adiciono um header novo, content encoding gzip, e retorno essa resposta. Nota que se não tiver gzip, eu retorno a resposta que veio direto do meu aplicativo, já retorna aqui. Tá? Então você vê que isso aqui facilita demais a vida. Isso aqui é do Philip Eby, que foi o cara que elaborou o PEP 333, e ele diz: é extremamente difícil de escrever um middleware correto que seja compatível com WSGI. E é muito fácil você fazer coisas estúpidas no processo. Sempre teste o seu middleware usando o WSGI-ref validate nos dois lados do middleware. Ou seja, você tem que pegar esse WSGI-ref validate, o que ele é? Ele é um middleware WSGI. Então eu pego meu aplicativo, enrolo ele no validate, eu vou ter um aplicativo. Aí eu pego esse aplicativo, boto no meu middleware e pego o meu middleware e boto de novo dentro desse validate. Tá? Então é isso que ele fala, você tem que enrolar o validador não só no middleware que você está desenvolvendo, mas também no aplicativo que ele está envolvendo. Se você não fizer isso, você vai perder, você vai deixar passar um monte de bug. Então aqui tem um exemplo de como usar. Tá, o WSGI-ref ele faz parte do Python 2.5. Então, from WSGI-ref validate, import validator, eu tenho o meu aplicativo, então eu vou pegar a minha aplicação e passá-la para o validator, pego o meu middleware e finalmente o meu middleware eu passo ela para o validator de novo. Então qualquer erro que eu esteja fazendo que não segue a especificação, porque às vezes ele pode funcionar, mas tem uma coisa que está fugindo da especificação. Isso aqui vai levantar uma exceção. Um exemplo de middleware, né, para deixar de ser menos abstrato, eu escrevi um middleware que chama WSGI Rewrite, que é um daqueles middlewares mais simples. O que ele faz? Ele reescreve o path info do request. Tá? E para ele reescrever o path info, que na verdade é o caminho da URL que foi pedido, ele entende as regras do mod rewrite.
Então você pode dar um arquivo do modo rewrite para ele, uma configuração do modo rewrite, ele vai transformar isso em regras dele mesmo e aplicar num aplicativo WSGI qualquer. Tá? Então você pode reaproveitar essas regras de um ponto .htaccess, por exemplo. Tá? Você vê que para usar é super simples, eu simplesmente dou um parse num arquivo com as regras do modo rewrite e defino um middleware com o aplicativo e as regras. Outro exemplo de middleware vem do módulo paste, é o paste HTTP exceptions, né? O que esse módulo faz? Imagina que eu quero fazer um aplicativo WSGI para eu ler arquivos. Tá, então eu tenho aqui meu aplicativo WSGI e o que eu faço? Eu leio o nome do arquivo a partir do meu path.info, da requisição que foi feita. Se esse arquivo não existe, eu vou chamar o start response levantando um status 404, not found, e não vou retornar nada. Se ele existir, eu retorno esse arquivo. Tá, eu leio o MIME type dele, então na verdade é um servidor de arquivos. Usando esse paste HTTP exceptions, eu posso fazer o seguinte: eu posso levantar exceções no meu código, e não precisam ser exceções quando alguma coisa errada. Eu levanto uma exceção a qualquer momento. E esse middleware ele vai transformar as exceções em respostas HTTP. Tá? Então, como é que fica o meu middleware se eu usar o paste HTTP exception? Eu tento abrir meu arquivo, se não der certo, eu levanto uma exceção. HTTP not found. Tá? E o middleware vai capturar isso aí e vai gerar uma página bonitinha falando: olha, o arquivo não foi encontrado, o status vai ser 404, vai fazer tudo por mim. Lógico que nesse exemplo aqui não faz muito sentido, né? Você vê que o código não mudou muito. Mas às vezes você, em vez de estar trabalhando direto aqui, você está chamando uma função, está chamando uma outra função. E se você estiver num nível muito fundo, é melhor você levantar uma exceção, você sabe que ela vai pular lá para cima. Você não tem que retornar um código dizendo que o arquivo não foi encontrado para voltar para jogar um 404. Outros exemplos desse HTTP exceptions. Eu posso retornar um 304 dizendo que meu arquivo não foi modificado. Tá, então o que eu faço? Para cada request, eu appendo um cabeçalho e tag, que é um hash do meu arquivo. E daí, quando vem um pedido novo, eu verifico se o browser está mandando um cabeçalho if none match. Tá? Como é que funciona? Quando o browser vai acessar um arquivo que ele já pediu, tem browsers que mandam esse hash. Então, se esse hash for igual ao hash atual, eu simplesmente dou um raise HTTP not modified, que o middleware vai transformar isso daí numa resposta 304 e o browser já vai saber imediatamente que aquele arquivo não foi modificado. Então, outros exemplos: 303, se eu quero jogar o meu cliente para outro endereço, então eu tenho um other, forbidden, gone. Tá? Então eu posso levantar todo tipo de status HTTP simplesmente levantando exceções. E como eu falei, nem sempre uma exceção é sinal de uma coisa ruim. Tá? Aqui eu simplesmente quero jogar o meu cliente para outra página. Mais alguns exemplos. Middleware não tradicional. Memento é um middleware que cada acesso recarrega todos os módulos. Então, se você está mexendo no código, você não precisa restartar o servidor. Você mexeu no código, fez um outro acesso, ele vai recarregar todos os módulos. O eval exception, o Humberto mostrou, você pode abrir um interpretador para debugar o seu aplicativo no navegador. Eu achei interessante esse WSGI Axmatch. Não sei se dá para ver porque está abaixo. Você põe um decorador no seu aplicativo, passa o seu ID, né, do Axmatch, e sempre que alguém postar uma coisa, um formulário no seu aplicativo, ele vai verificar no Axmatch se aquilo é spam ou não. Tá? Então, se você fez um blog com o Django, você joga esse decorador ali, pronto. Sempre que alguém deixar um comentário, ele vai verificar para ver se não é spam. Mas a gente também tem muito exemplo de não middleware, tá? Essa é outra frase do Philip Abbe. If your application requires, se o seu aplicativo ele exige uma API, uma API, que esteja presente, ou seja, se o aplicativo ele depende de um middleware e não vai funcionar sem um middleware específico, aquilo não é middleware. Tá? Aquilo ali faz parte da sua biblioteca, faz parte do seu aplicativo, então é melhor você transformar aquilo numa função chamada dentro do seu aplicativo. Quanto tempo que eu tenho? Tá. Então, vou esperar 30 segundos. E daí, se vocês olharem no site wsg.org, vocês vão ver também que tem várias especificações, não propondo estender o protocolo, mas tentando padronizar algumas técnicas. Tá?
Então tem uma super interessante do Ian Beacon, que é para você evitar deserialização e serialização desnecessária de objetos. Eu fiz um exemplo aqui de uma aplicação que ela cria um documento XML usando o Element Tree, e ela, na hora de retornar o output, o que ela faz? Ela pega essa árvore do Element Tree, transforma para string, tá? Eu estou gerando um documento HTML, ou XML, então ela transforma para string e joga isso para fora. E aqui eu tenho um middleware que não faz nada, mas que ele vai processar aquela resposta. Então esse middleware ele tem que pegar o string e transformar de volta numa árvore do Element Tree. Tá? Então foi criada uma especificação para você evitar esse tipo de serialização desnecessária. Então como é que isso funciona? O meu aplicativo ele vê se tem essa chave aqui no ambiente. Tá? Essa chave diz, olha, tem um middleware que vai querer trabalhar a resposta. E daí, se não tiver, eu retorno meu string. Beleza, eu sei que o string tá bom. Se tiver, eu retorno um serializador. Esse serializador, o que é? Ele é um iterável. Se eu iterar nesse objeto aqui, ele vai me retornar um string que é aquela árvore ali convertida para HTML. Tá, eu tenho uma implementaçãozinha aqui. Vou passar rapidinho, porque o mais importante é o conceito. Esse aqui é o serializador, é um iterável, ou seja, o aplicativo está retornando um iterável, só que é um iterável especial. Por que ele é especial? Porque ele tem esse método aqui, que o middleware vai chamar, o middleware vai ver se o aplicativo tem esse método, se tiver ele chama e fala, olha, não me retorna string, eu quero um objeto do Element Tree. E daí o aplicativo passa isso direto para ele. Throw errors é uma especificação para o seu aplicativo não capturar exceções, porque às vezes você quer processar isso num middleware especial, então você diz para ele, olha, se tiver alguma exceção, não captura, deixa ela subir. Para finalizar, então, o middleware é uma coisa muito poderosa, tá? Desde que ele seja feito de maneira ortogonal e desacoplada, tá? Porque daí você pode pegar o middleware e reaproveitar em outro lugar. E, como eu tentei mostrar, é difícil de escrever, então, duas soluções, usar o WebAuth em vez de escrever na mão, e usar o WSGI Graph Validate. E se alguém tiver alguma pergunta,